todo mundo está conseguindo me ouvir bem, apesar da chuva. Ok, o pessoal aí de trás está me ouvindo bem, beleza? Gente boa, essa manhã foi um momento muito especial. E há uma direção de Deus para que a gente continue aprofundando aquilo que a gente começou essa manhã. Então a gente vai apertar um pouco mais nessa direção. Abra sua Bíblia, Juízes capítulo 6. Juízes 6. Juízes 6. É uma leitura um pouco longa. Eu vou saltar alguns versículos, mas preciso ler uma quantidade razoável para que a gente consiga ter uma panorâmica dessa passagem, desse contexto. Juízes, capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Esperando. Vamos lá? Juízes 6. Versículo 1 diz assim: os filhos de Israel, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, chegarem em Gaza, e não deixavam mantimento algum em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos que vos oprimiam, e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente e valoroso. Mas Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Verso 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse o anjo: esperarei até que volte. Entrou Gideão, preparou um bolo, um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto, o caldo numa panela, trouxe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento e põe sobre essa pedra e derrama o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos, então subiu fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: Senhor Jeová, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão então edificou um altar ao Senhor e chamou Jeová Shalom. O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje ele está em Ofra dos Abiesitas. 25. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos,
Derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortarem dos bosques. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera. Deu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Versículo 34 é o último versículo. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se juntaram após ele. Amém? Gente boa, esse texto que a gente acabou de ler faz parte desse livro interessantíssimo da Bíblia, que é o livro dos Juízes, que conta para nós um pedaço muito interessante e curioso da história de Israel. Um pedaço, um tempo que é marcado por uma coisa chamada instabilidade. O livro dos Juízes é um livro que mostra para nós como o povo e a sua relação com Deus em algum momento se tornou instável. O livro possui uma estrutura cíclica. Sempre começa com o povo pecando diante de Deus. O pecado atrai por parte de Deus o juízo. Diante do juízo o povo fica debilitado. Mediante a debilitação o povo clama. Uma vez que clama, Deus levanta um libertador. O libertador liberta o povo da opressão. O povo então, uma vez que está liberto, tem paz. E aí depois eles pecam de novo. E aí vem a opressão. E depois da opressão a debilidade. E por causa da debilidade o clamor. E por causa do clamor Deus levanta o juízo. E Deus vem com o juízo e liberta o povo. E o povo fica em paz. E depois então o povo peca de novo. Parece a gente, né? O capítulo que a gente acabou de ler vai narrar para nós um desses juízes levantados por Deus, que é um homem chamado Gideão. O momento em que a sociedade de Gideão está vivendo é um momento complexo. A Bíblia diz que por causa do pecado do povo, o Senhor, e aí tem uma expressão aqui que é muito curiosa, a Bíblia diz que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Eu não sei você, mas às vezes que eu li isso me choca. Porque se a gente não tem um conhecimento do que Deus é e de como Ele age, passa para nós uma imagem de um Deus tirano, de um Deus inconsequente. Como no caso que eu citei aqui pela manhã, a imagem que faça talvez a gente ficar um pouco mais pacificado nesse sentido é quando a gente pensa em um pai que corrige o seu filho. Ele entrega na mão dos midianitas. Os midianitas passam a ser aquilo que a gente chama de instrumento circunstancial de Deus. O que vem a ser isso? Deus, querendo corrigir o seu povo, ele se utiliza de pessoas, de lugares, de circunstâncias ou de ocasiões para cumprir a sua vontade. O interessante da gente observar é que, durante a história do período dos juízes, várias nações foram usadas para oprimir Israel, mas nenhuma delas conseguiu destruí-lo. Porque a correção de Deus nunca visa a nossa destruição. A correção de Deus visa com que a gente se aproxime de volta para Ele. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A mesma pressão que vem sobre Israel, uma vez que esse povo entende, se quebranta, se converte, se cumpre aquilo que o profeta vai dizer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar eles mais um tempo? Não, ele diz, eu ouvirei do céu, eu perdoarei o seu pecado e eu sararei a sua terra. Nós servimos a um Deus amoroso, e que permite que a gente seja exposto a algumas situações com o objetivo de que a gente se volte para Ele. Uma vez que a gente se volta, o seu amor, como diz o Francis Chan, é um amor louco, que nos abraça, mesmo quando a gente é um pródigo. Os midianitas são esse instrumento circunstancial que Deus usa, e os midianitas por 7 anos oprimem Israel, comprimem Israel de uma maneira muito forte. É interessante que a estratégia que os midianitas usam, ela não é apenas uma estratégia bélica, mas ela tem um caráter psicológico muito destrutivo. A Bíblia não diz que os midianitas vinham e ocupavam o território de Israel simplesmente. A Bíblia diz que os midianitas deixavam que os israelitas semeassem. E quando se aproximava o tempo da colheita, eles vinham e tomavam tudo que Israel tinha. Isso causa um efeito psicológico terrível, porque não existe nada pior do que a gente gerar expectativa e ver ela se frustrar. Se os midianitas ocupam o território e dizem assim, a partir de hoje ninguém planta, a terra é nossa, isso faz com que a gente se readapte. Outra coisa é o movimento que eles fazem. A Bíblia diz que eles vinham, ocupavam, destruíam e saíam. E aí os israelitas o que faziam? Semeavam.
Não, agora está tudo certo, agora está tudo tranquilo. Vamos semear trigo, vamos semear cevada, vamos semear. E eles iam semeando. E a Bíblia diz que quando estava próximo do período da colheita, a galera já fazendo plano, esse trigo aqui a gente vai usar para isso, aquilo a gente vai usar para aquilo outro, vamos fazer um bolo, vamos vender isso aqui, vamos comercializar. A expectativa é enorme. Quando a expectativa está perto, o povo está contando os dias para a colheita, tem gente fazendo plano sobre como vai ganhar aquilo, de repente o exército aparece. E a Bíblia diz que eles vinham e eles eram radicais. Eles não deixavam em Israel sustento algum. A Bíblia diz que nem ovelhas, nem bois, nem vacas, nem nenhum mantimento. É assim que os midianitas trabalham. Esperam os israelitas semearem. E quando a colheita está quase em ponto de ser tomada, eles vêm. Esse é o cenário que o povo está vivendo. Gedeão vive num mundo que, de alguma maneira, parece um tanto com o nosso. Um mundo que vive um processo de degradação moral. Esse é um dos motivos pelo qual o juízo de Deus vem. Essa degradação moral, ela atinge todos os níveis sociais. O sacerdócio estava corrompido, o povo estava distante de Deus. E essa grave crise moral, ética, espiritual, ela tem reflexos na vida cotidiana. Isso gera escassez. Nós não podemos desprezar o fato de que as áreas da nossa vida ou as dimensões delas estão interligadas. Elas se conectam. Não é à toa que no texto que eu já acabei de citar aqui, 2 Crônicas 7,14, Deus diz que o segredo para uma terra sarada passa por uma rendição, um quebrantamento espiritual. Deus diz que a solução para a terra não é um melhor adubo. A solução para a terra não é apenas as melhores técnicas de irrigação. Ele diz que se a gente se humilhar e orar, ele vem e sara. A degradação espiritual de Israel descamba ou tem como um reflexo nessa crise, inclusive financeira, que Israel vive. Eles estão com uma inflação mais absurda do que a nossa. Eles estão vivendo dias de completa falta de tudo. O povo, então, entende, caiu a ficha, o nosso problema é que nós esquecemos de Deus. E a Bíblia diz que eles começam a clamar. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. E o mais interessante é que o problema é que quando a gente ora é que Deus responde. Ele é maravilhoso. Deus vem e responde. Deus levanta o profeta e diz, eu tirei vocês da terra do Egito. Eu trouxe vocês para cá e Deus faz questão de, antes de dar a resposta que Ele quer, dizer aquilo que eles precisam ouvir. Deus diz, vocês não me ouviram. Vocês se curvaram diante de outros deuses e por causa disso vocês estão na situação em que se encontram. Só que Deus é tão maravilhoso que Deus diz assim, fica tranquilo, eu vou resolver essa parada. Eu imagino que todo mundo está pensando numa possível solução que Deus vai dar e Deus encontra uma solução. E aqui eu queria chamar a sua atenção porque a solução de Deus para essa crise espiritual, essa crise social, essa crise política, essa crise moral é muito interessante. A solução de Deus são pessoas. A Bíblia diz que Deus vai atrás de um cara chamado Gideão. E aqui eu queria chamar muito a sua atenção para isso. A solução de Deus somos nós. Nós somos esse elemento surpresa de Deus. Nós somos aquele que conhece o seu nome. Nós somos aqueles que conhecemos o Senhor. Nós somos aqueles que fomos escolhidos por Ele para fazer diferença nesse mundo que a gente vive. A mudança que o nosso país precisa experimentar logicamente, vem de uma consciência política mais apurada, vem de um voto mais consciente, vem de uma mudança de estruturas, mas vem antes de tudo do nosso posicionamento como igreja. Se nós entendermos que Deus nos chamou para fazer a diferença, esse quadro pode mudar em nome de Jesus. Esse texto me ensina que Deus conta com gente. E a segunda verdade é que Deus não conta com muita gente. A Bíblia não diz que Deus reuniu 170 homens. Deus escolheu um homem. E esse homem, para provar para ele que ele não precisa de muita gente, você vai ver lá na frente que esse homem reuniu um grande exército. E Deus faz uma peneirada, deixa ele com 300. Para mudar a história de um país. E a Bíblia diz que ele foi vitorioso. Porque a força dele estava no Senhor. Então ouça com muita atenção. Você foi chamado por Deus por um propósito. Nós não estamos no Brasil no ano de 2017 por acaso. Nós não nascemos nesse país à toa. Nós não estamos aqui aleatoriamente. Nós cremos que Deus tem um propósito. E como há uma frase que para mim ela é fantástica. Alguns dias atrás, preparando para pregar num determinado evento, eu estou sentado na mesa do café num hotel, trazem para mim uma garrafinha, uma caixinha da Tetra Pak. Eu estou olhando para aquela caixa e eu li uma frase que eu já li 500 vezes, mas eu nunca tinha prestado atenção. Estava escrito lá, agite antes de usar. O que Deus está fazendo conosco aqui é isso durante esses dias. Agitando para poder usar. Mexendo para poder ser útil. Sacudindo para que a gente possa sair daqui e fazer diferença. Amém? Ok.
Gideão é esse cara escolhido por Deus. E tem uma coisa que eu acho fantástica em Deus, é que Deus sempre contraria as nossas expectativas e perspectivas. Normalmente, quando Israel tem um problema muito grande, Deus dá uma resposta ridícula aos olhos humanos. Porque Gideão é o cara que nem ele acredita que é o cara. Deus chega para ele e diz, é você. Ele diz, não, o senhor se enganou. Gideão, é você. Ele diz, não, deixa eu te contar a minha história, talvez o senhor não saiba. A minha família é a mais pobre, e dos mais pobres eu sou o menor. E Deus diz, é você. Deus contraria essas perspectivas. Deus escolhe, por exemplo, um cara chamado Davi, que ele está fora, ele é carta descartada do baralho. Quando Samuel vai lá ungir um rei, diz, cadê os teus filhos? E o Jessé então chama. Eliabe, Abinadab, Samar, Natanel, Rataí, Cadal, Ozen, um sem nome. Vem os 7. Ele diz assim, acabaram-se os teus filhos? Ele diz, então, tem um. Mas assim, será que vale a pena? Chama, manda um Uber para trazer ele. Ou um táxi, como queiram. Quando o moleque chega, entra, a Bíblia diz que o Senhor diz para Samuel, levanta. É interessante que quando a Bíblia fala a respeito de Eliabe, Deus manda Samuel sentar. Quando Eliabe aparece, Samuel diz assim, verdadeiramente está perante o Senhor ungido. Deus diz, não faça isso, sente. Quando Davi entra, provavelmente Samuel está sentado. Ele olha para a cara daquele moleque e diz, eu não acredito nisso. Deus diz assim, levanta e unge, porque esse é o rei que eu tenho escolhido para Israel. Uma resposta ridícula de Deus é esse cara chamado Gideão. Deus aparece para o Gideão. Onde o Gideão está? O Gideão está lá no lagar. Um lugar onde se pisa uva. A Bíblia diz que ele tem um propósito. Ele está com um monte de trigo que ele quer malhar esse trigo para pôr a salvo dos midianitas. E aqui ouça com muita atenção. O objetivo de Gideão é gastar tempo e energia para preservar a sua própria vida. Ele não está malhando trigo para venda. Ele não está malhando trigo para a nação toda. Ele está malhando trigo para pôr a salvo dos midianitas. Ele quer manter a sua sobrevivência. Deus aparece para ele e diz assim, eu tenho uma outra proposta para você. O que o Senhor deseja? Você vai livrar Israel. Eu quero que você saiba que eu não levantei você para cuidar apenas de você. O que você está fazendo é muito interessante, mas o objetivo final disso é a sua própria manutenção. Você está se esforçando, gastando energia, tempo para preservar a sua própria vida, mas eu quero te levantar para abençoar a muitos. E é isso que muitos de nós temos feito. Nós temos gastado tempo, dinheiro e energia para preservar aquilo que é nosso. Já ouviu aquela expressão, farinha pouca, o meu pirão primeiro? Preservar para mim. Por que você está estudando? Porque eu quero construir uma carreira, ganhar dinheiro, comprar uma casa na praia, ter 2 filhos, um cachorro e de vez em quando ir na igreja. Por que você está fazendo? Não, eu quero... A ideia é, eu vou pegar o meu molho de trigo e eu vou lutar para garantir o que é meu. Deus chega e diz assim, não é apenas isso que eu tenho para você. Eu quero que você seja um instrumento meu para abençoar muitas vidas. Você vai livrar Israel da mão dos midianitas, porque, embora você não acredite, eu sou com você. É isso que Deus diz para Gideão. Pois bem, até aqui eu imagino que a gente já conheça. Começa a partir de então um diálogo entre Gideão e esse anjo, que é uma manifestação que nós chamamos no estudo da teologia de teofania. Ali não é apenas um anjo, é a manifestação do próprio Deus ali que está com Gideão. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Esse momento de encontro do anjo com Gideão, ele é um momento referencial. O diálogo do anjo com Gideão revela para nós uma coisa muito interessante que eu quero que você esteja atento a partir de agora. Nessa conversa entre Gideão e esse anjo, eu percebo, à medida que o assunto vai se desenrolando, Gideão num processo de crescimento, de avanço no seu conhecimento de Deus. O Gideão, quando o anjo chega, é um. O Gideão, depois do encontro, é outro. E entre esse um e esse outro há uma escalada, há uma caminhada, há um avanço progressivo. Eu quero falar hoje com vocês aqui sobre 5 fases do conhecimento de Deus baseado nesse texto. Vamos direto ao que interessa? Você está com a sua Bíblia aberta? Vou precisar que você leia comigo vários versículos que estão aí. Primeiro versículo, Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 13. Eu falo e você repete. Mas Gideão, pode ser melhor, gente. Vamos lá, me ajuda aí, pô. Mas Gideão.
Lhe respondeu: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Pause. Pause, eu falo sozinho. Quando o anjo aparece para Gideão, Gideão revela qual é o nível de conhecimento que ele tem de Deus. Deus, por meio de uma manifestação teofânica, senta do lado dele. Diz para ele: eu sou contigo. Ele olha e diz assim: se o Senhor é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? E aí ele revela o que ele conhece de Deus. Ele diz assim: o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram. Primeiro nível de conhecimento que um homem normalmente possui de Deus é o conhecimento referencial. Um conhecimento que é construído a partir daquilo que eu ouvi da experiência de outros. E aí, por favor, normalmente a gente, quando pregador, quer ser um pouco mais assim, um gentleman. A gente diz assim: irmãos, eu acredito que aqui não tem ninguém assim, mas lá onde eu congrego, comigo não tem muito disso. Eu acredito que tem gente aqui assim. Tá? Porque o evangelho não é uma loteria. A palavra de Deus, a Bíblia diz que não volta vazia. A gente não prega e diz assim: irmão, se Deus não falar com ninguém, fica acumulado para o próximo culto. Não tem isso. Ela é objetiva. Existem algumas pessoas que conhecem Deus como Gideão conhecia. De ouvir falar. E Gideão diz: eu conheço o Senhor. Só que como você conhece? Eu conheço das maravilhas que os meus pais me contaram. Ele diz: eu tenho informações a respeito de Deus. O meu pai contou para mim que ele abriu o mar vermelho. O meu pai contou para mim que ele fez milagres no Egito. Os meus pais nos contaram como ele nos guiou no meio das águas. Os nossos pais nos contaram como ele fez chover pão no meio do deserto. Os nossos pais nos contaram como havia uma coluna de nuvem, uma de fogo. Os nossos pais nos contaram. Aqui Gideão deixa claro para nós qual é o nível de conhecimento que ele tem de Deus. E esse é o primeiro nível. E existem pessoas, inclusive no nosso meio, que vivem assim. Elas conhecem Deus de ouvir falar. Deus é informação, Deus é um conceito, Deus é uma tradição familiar, Deus é uma história trazida pelo pai, Deus é aquele que a gente aprendeu desde pequeno na escola dominical, Deus é aquele que a mamãe disse que fez milagres, Deus é aquele que o pai disse que um dia proveu para ele, mas ele não se lembra de nada, pessoalmente ele não conhece ou ele não viveu nenhuma experiência. O conhecimento é unicamente referencial. E qual é o problema do conhecimento referencial? Todas as vezes que eu tenho de Deus apenas informações, outras informações podem me embaralhar. Gideão diz assim: se o Senhor é comigo, por que tudo isso está acontecendo? Ele diz a seguinte coisa: eu ouvi falar que ele é bom, mas o jornal diz para mim que não tem comida. Eu ouvi falar que ele é maravilhoso, mas acabou de sair aqui que várias pessoas morreram de desnutrição. Eu acabei de ouvir, ou eu ouvi que ele é bom, mas olha aqui, ó, olha quanto está o preço do arroz aqui. Se ele é tão bom, o que é feito de todas as suas maravilhas e por que tudo isso nos sobreveio? Quando a gente conhece Deus apenas de ouvir falar, um professor que se acha nos desestabiliza. Quando a gente conhece Deus apenas de ouvir falar, um diagnóstico que a gente recebe nos desestabiliza. Porque a informação de que Deus cuida de mim, ela entra em conflito com a informação de que eu tenho câncer. A informação de que Deus cuida de mim entra em conflito com a informação de que eu não passei no vestibular. A informação de que o meu nome está escrito no livro da vida entra em conflito com a informação de que o meu nome não está na lista da Universidade Federal. E a informação contra informação, a gente entra em crise. E essa é a crise que Gideão está vivendo. Ele diz: eu não posso acreditar que Deus é comigo se tudo isso está acontecendo. Porque o conhecimento dele é apenas referencial. E aí, gente, pelo amor de Deus, nós precisamos, em nome de Jesus, se vivemos essa realidade hoje, sair daqui dispostos a crescer em Deus. Dizer: Deus, eu não quero te conhecer apenas de ouvir falar. Eu preciso ter um encontro e uma experiência real contigo. Porque se eu vivo apenas de informação, outras informações podem me desestabilizar completamente, gente. Aí eu conheço um monte de ateu todinho. Ateu todinho. É o cara que acabou de sentar na faculdade, primeiro período, e diz para mim: pastor, Deus não existe. É, cara, legal, bacana. Quem foi que te falou isso? Meu professor, ele é PhD em física. Eu falei: ele é PhD? PhD. Você sabe o que significa PhD? Não. PhD significa pobre homem despreparado. Informação contra informação.
Se Deus for para nós apenas uma informação, outras informações podem nos desestabilizar. Gideão conhece de ouvir falar. E aí Gideão avança. E ouça com muita atenção. Conhecer de ouvir falar pode produzir em nós uma coisa boa. O que é? Determinação. É o máximo que conhecer Deus de ouvir falar pode produzir. Gideão se torna um cara determinado. Ele diz assim, eu não vou morrer. Eu vou pegar um pouco de trigo e eu vou levar salvo. Eu conheço um monte de gente que conhece Deus de ouvir falar, e isso gerou no seu coração determinação. Você conhece gente que nem crente é, mas de vez em quando solta aquela frase, Deus é pai, não é padrasto, e por isso eu vou conseguir. Ele está dizendo a seguinte coisa, se esse Deus existe, eu vou me tornar uma pessoa determinada. Eu quero viver, eu vou lutar contra essa enfermidade, mas determinação apenas não funciona. Gideão conhece de ouvir falar. Aí a Bíblia diz que ele tem uma experiência que o faz crescer. Aquela informação a respeito de Deus, agora Gideão tem um encontro. Diga comigo, conhecer os feitos. Pode ser melhor, diga conhecer os feitos. E agora, conhecer a presença. Deus aparece para Gideão. E tem uma coisa linda a respeito de Deus, porque Deus não aparece num templo. Deus não aparece numa sinagoga, que nem existia. Deus não aparece numa sarça. A Bíblia diz que onde Gideão está trabalhando, no seu lugar de dor e escassez, Deus chega, senta do lado dele e diz assim, e aí, brother, beleza? Deus se revela a nós. E a Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus se revela às vezes nos momentos das nossas maiores crises. Como um homem que há 38 anos estava enfermo dentro de um tanque. E a Bíblia diz que o Senhor dos Exércitos entra lá e sai passando. Com licença, só um minutinho. Pode passar, filho. O cara está lá deitado. Ele chega e diz assim, você quer ficar curado? Ficar curado eu até quero, mas não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pessoal, aqui, isso aqui é uma Paralimpíada. É um monte de deficiente querendo uma medalha, uma vaga. É uma loucura isso aqui, ninguém respeita ninguém. Tem que chamar o pessoal dos direitos humanos. Jesus olha para ele e diz assim, levanta, toma a tua cama e anda. Você não foi até mim, porque você nem conseguiria. A paralisia te impede de chegar onde eu estou. Mas eu vim até você para me revelar a ti, para te curar. Deus visita Gideão. Deus tem um encontro com ele. O Senhor senta ali do lado dele. E aí, meu irmão, é maravilhoso quando a gente tem um encontro com a presença de Deus. Quando aquilo que a gente conhecia como informação se materializa. Quando aquilo que a gente ouvia falar agora se manifesta em nós. Essa coisa maravilhosa do encontro é fantástico. Se você não experimentou isso ainda, eu quero pedir a Deus que você peça ao Senhor hoje nesse retiro. Senhor, se revela para mim, aparece para mim, se manifesta em mim. Eu quero ter uma experiência real contigo. Sabe por quê? Porque uma experiência real com Deus muda os rumos da nossa vida. Gideão está até então lutando para preservar o que tem. Depois que ele se encontra com Deus, ele descobre um propósito maior. Ele descobre que ele não foi chamado para trabalhar, para alimentar sua família apenas. Ele descobre que ele foi chamado para ser um instrumento de Deus para abençoar aquela nação. Quando eu tenho um encontro com Deus, minha perspectiva muda. Quando eu tenho um encontro com Deus, eu descubro o propósito real para o qual eu fui criado. Eu não fui criado apenas, gente, para trabalhar, pagar conta, dormir, fazer sexo de vez em quando. Não! Eu fui criado para algo maior. Eu não fui criado apenas para receber um diploma no final de uma carreira. Eu não fui criado para trabalhar, jogar videogame e dormir. Eu fui criado para ser e para cumprir o propósito de Deus nessa terra. E eu só vou descobrir isso o dia que eu tiver encontro com Ele. Porque o encontro com Deus muda os nossos rumos. Gideão descobre, o anjo diz, primeiro, eu enxergo em você coisas que você nem enxerga. Você é valente e valoroso. Os midianitas estão fazendo uma pressão psicológica sobre os israelitas. Os midianitas estão dizendo para eles que eles não são nada. Os midianitas estão dizendo que eles são apenas uma força de trabalho. Os midianitas estão dizendo que eles são maiores. Deus chega e diz assim, eu vejo valor em você. Você é valente e valoroso. Gideão diz, eu não sei. Deus vem para quebrar estigmas construídos na nossa história. Gideão diz, eu sou da família mais pobre. Eu sou o menor. Deus diz para ele, vai nessa tua força, porque teu pai não te deu dinheiro, teu pai não tem condições de patrocinar, mas o Senhor dos Exércitos está contigo e por isso você vai vencer o exército dos midianitas. Deus quebra esses estigmas. E o que o encontro com Deus gera? O encontro com Deus gera liberalidade.
Vamos ler? Juízes capítulo 6, versículo de número 18. Eu falo e você repete. Rogo que daqui não te aparte, até que eu volte e traga o meu presente. Versículo 19. Entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos sem fermento, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. O texto começa dizendo para nós, no versículo 6, que Israel está sem mantimento. Gideão está lá tentando lutar para preservar um pouco de trigo. Quando Deus aparece para ele, quando ele tem um encontro com Deus, a lógica dele muda. Diz assim, não, eu preciso te dar uma oferta. E a Bíblia diz que Gideão entra, e embora a palavra do Senhor diga que os midianitas não deixavam nada, Gideão tem um cabrito guardado. Ele traz o cabrito, a carne num cesto, um monte de bolo de farinha e diz assim, está aqui, ó. Até agora eu estava lutando para preservar um pouquinho que eu tinha, mas uma vez que eu te encontrei, tudo que eu tenho está aqui disponível para ti. Quem encontra com Deus se torna liberal. Esse é um milagre que a gente chama, por exemplo, de primeiro amor. O que é o primeiro amor? Ou o fogo do novo convertido. O novo convertido é aquele que se encontrou com Deus, e uma vez que se encontrou com Deus, ele se torna liberal. Assim, tudo que eu tenho é de Deus. E há um tempo atrás se converteu na igreja um rapaz que veio de um mundo muito complicado, ele era assaltante de banco. Esse cara teve um encontro com Jesus. E esse cara começou a ir na igreja todos os dias. Até dia que não tinha culto. Tinha dia que era ensaio do departamento infantil. Entro na igreja e está lá no último banco chorando. Falei, o que foi? Que presença, pastor, que coisa linda essas crianças. Pastor, vou vir amanhã. Eu falei, amanhã das irmãs, então aí que eu venho mesmo, pastor. Quem encontra com Deus se torna liberal. Quem encontra com Deus entrega tudo que tem. E aí eu ouço com muita atenção. Gideão me ensina uma coisa interessante. Nós às vezes queremos que Deus faça milagres para que a gente oferte. Gideão me ensina que eu preciso crer que Deus faz milagre não para a oferta, mas na oferta. Ele diz assim, eu vou trazer a minha oferta e eu vou colocar diante de ti. E a Bíblia diz que o fogo consome a oferta de Gideão. Muita gente está querendo que Deus faça coisas miraculosas para depois ele entregar tudo que tem. Talvez seja necessário você primeiro entregar o que tem. E aí você vai ver o poder de Deus se manifestando em você. Entrega. A gente sempre reclama de falta de tempo. A frase que eu mais ouço no Brasil inteiro, as pessoas dizendo, pastor, muito corrido, correria, correria. Só que deixa eu te contar um segredo. Gideão me ensina uma coisa. Por mais escassos que sejam os recursos, nós normalmente temos cabritos guardados. A gente tem. Tem aquela horinha da nossa série, não tem? Tem aquele tempinho que a gente reserva para fazer aquilo que nos dá tanto prazer, não tem? Tem aquele tempo que a gente gasta ocioso, não tem? A gente diz, mas não tem nada, só que a gente sabe, na nossa despensa, talvez ninguém saiba, mas lá tem um cabritinho guardado. Quando a gente encontra com Deus, a gente entende que tudo que a gente tem precisa ser entregue para Ele. Gideão tem um encontro, conhece de ouvir falar, agora ele conhece a presença. E terceira experiência de Gideão, Gideão agora vai conhecer o poder de Deus. A Bíblia diz que quando ele coloca a oferta em cima da pedra, a Bíblia vai dizer uma coisa interessante. O anjo estendeu a ponta do cajado e a Bíblia não diz que saiu fogo do cajado. Aquele cajado não é um maçarico. A Bíblia diz que saiu fogo da pedra. Existem pessoas que conhecem Deus de ouvir falar. E se conhecem de ouvir falar, precisam conhecer a presença. Existem até alguns crentes aqui que conhecem a presença, mas se conhecem só a presença, precisam conhecer o poder. O poder de Deus é real. O poder de Deus é verdadeiro. Nós vivemos uma geração que não busca mais isso. Nós vivemos uma geração que se acostumou a frequentar templos. Nós vivemos numa geração que acostumou-se a carregar uma Bíblia apenas. Nós vivemos numa geração que se convenceu que estar vestido é o suficiente, quando a Bíblia diz que eu devo me revestir do seu Espírito e do seu poder. Para os desafios que a gente tem, nós precisamos conhecer o poder de Deus.
Se você ainda não teve uma experiência com o poder de Deus, em nome de Jesus, é hora de você dizer: Senhor, manifesta para mim o teu poder. E Ele manifesta a partir da nossa entrega. O fogo não desce sobre o nada, o fogo desce sobre a oferta. Ele coloca o que tem diante de Deus e Deus dá o que pode. Nós queremos muito de Deus, mas Deus não tem nada de nós. Nós queremos muito poder de Deus, mas a gente quer que Deus faça isso em 15 minutos do nosso dia. Nós passamos a semana inteira sem falar absolutamente nada com Deus, sem nos alimentar da palavra, sem buscar nada no Senhor, e nós queremos que um culto de 2 horas no domingo resolva a nossa vida. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas a gente está se enchendo de tudo que não presta. E nós nunca vamos conhecer o poder de Deus assim. A Bíblia diz uma coisa interessantíssima no livro de Deuteronômio. Ela diz: bendito é o teu cesto e bendita a tua amassadeira. A Bíblia está falando de 2 elementos ou 2 instrumentos comuns na cultura israelita. Com o cesto, as pessoas iam até a plantação, ao pomar, e captavam as coisas. Traziam aqueles alimentos, verduras, temperos, ou seja lá o que fosse, ervas, no cesto, e colocavam na amassadeira. A amassadeira era uma espécie de pilão, onde os alimentos eram processados. Deus diz assim: bendito será o teu cesto e bendita a tua amassadeira. Quando Deus diz isso, Deus não está apontando apenas para uma questão culinária ou da rotina. Deus está revelando uma verdade muito maior. Deus está falando de maneira simbólica também. Deus está dizendo que primeiro Ele abençoa o cesto. E uma vez que o cesto é abençoado, a amassadeira também é. O que é o nosso cesto? O nosso cesto são os elementos que nós temos que fazem com que a gente capte o mundo que nos cerca. Nossos sentidos são nossos cestos. Com os olhos eu capto todos os dias informações, com os ouvidos eu ouço coisas, com a minha boca eu absorvo coisas, com os meus olhos, com os meus sentidos. Eu sou um grande cesto que capto coisas o tempo inteiro. E quando o dia termina, todas essas informações vão para a minha amassadeira. Elas são processadas aqui dentro. E sabe qual é o problema? Que a gente não tem gerado um bom produto? Eu não tenho como colocar na amassadeira coisa podre e querer que dali saia um bom produto. Eu não tenho como captar durante o dia tudo que não presta e querer que seja processado dentro de mim coisa excelente. Esses dias um jovem, terminando o culto, falou para mim: pastor, queria que o senhor fizesse uma oração forte por mim. Quando começa com esse negócio de oração forte, eu já sei que vem bomba. Outro dia alguém falou: pastor, faz por mim uma prece violenta. Uma prece violenta. Legal, uma oração Muay Thai, beleza. Pastor, faz uma oração forte por mim. Eu falei: por quê? Pastor, eu quero decorar igual você os versículos da Bíblia. Eu falei: querido, se fosse assim, eu mesmo orava por mim. Como é que eu faço, pastor? Leia. E o que mais? Leia. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar. Eu vou lembrar do quê? Eu sei o nome de todos os atores. Eu sei a escalação do meu time inteiro, mas não sei o nome de um discípulo de Jesus. Bendito seja o cesto. E uma vez que o cesto é bendito, a amassadeira será. Se eu quero produzir coisa boa, eu preciso colocar para dentro coisa boa. Gente que passa horas e horas na pornografia e depois quer produzir um bom produto. Depois quer apresentar para Deus um louvor perfeito. Amado, se a gente está colocando coisa boa para dentro, se a gente está colocando coisa ruim, não vai. A Bíblia diz que quando Noé estava na arca, depois do dilúvio, ele soltou uma pomba. A pomba é símbolo do Espírito. A Bíblia diz que a pomba voou e não encontrou onde pousar e voltou para a arca. Depois ele soltou um corvo, um urubu, e a Bíblia diz que o urubu não voltou. A pomba é símbolo do Espírito. O Espírito Santo às vezes passeia. Só que o que ele encontra é sujeira. O que ele encontra é podridão. O que ele encontra é gente com uma falsa capa de espiritualidade. Hipocrisia. E ele não tem como pousar. Mas a Bíblia diz que depois que as águas secaram, ele soltou a pomba e ela voltou com um ramo de oliveira. Sinal de que a podridão havia ido embora e que a terra estava produzindo seu fruto. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo, ao passear no meio de nós essa noite, ele encontre em quem pousar em nome de Jesus. Conhecer o poder de Deus. Você já teve uma experiência com o poder de Deus? Busque isso. Peça: Senhor, eu quero conhecer o teu poder. Conhecer em mim. Eu comecei a pregar muito cedo. E Deus me deu a experiência de, em alguns momentos, vivenciar curas. Orar por pessoas que foram curadas. Há uns anos atrás eu fui acometido de uma gastrite que não tratada se transformou numa úlcera gástrica. Aquilo me incomodava demais, sentia muitas dores. Eu me lembro que um dia pregando num culto no Rio de Janeiro,
No meio da mensagem, o estômago começa a doer. Eu me encostei no púlpito, pressionando ele contra aqui a barriga e consegui terminar a mensagem com muita dificuldade. Saiu os irmãos, pastor, disse, meu irmão, deixa eu ir embora, pelo amor de Deus. Fui para casa sentindo dores. Cheguei em casa, entrei no meu quarto. Nessa época eu ainda morava sozinho. Fechei a porta do quarto, dobrei os meus joelhos e eu disse para Deus a seguinte coisa, Senhor, eu falo tanto do teu poder. Eu digo tanto que o Senhor cura. E eu, inclusive, já vi o Senhor curar pessoas. Mas agora, eu quero conhecer o teu poder em mim. O Senhor sabe o quanto isso me incomoda. Eu quero viver uma experiência contigo. Terminei a oração. Tomei um banho. Deitei. Quando eu deitei, no meio da madrugada, aconteceu uma cena que eu nunca vou esquecer. Eu estava deitado na cama, a cama ficava virada com os pés para a porta de casa, para a porta do quarto. Num estado que eu não me lembro se estava acordado ou dormindo, eu vi quando a porta se abriu, e no que a porta se abriu, uma luz grande entrou naquele quarto. Eu abri os olhos, entrou um homem, todo vestido de azul. Eu não conseguia ver o seu rosto, eu me levantei imediatamente da cama, e eu disse assim, o que está acontecendo? Ele disse, fique tranquilo, eu sou médico. Uma roupa de centro cirúrgico, luvas, e eu disse assim, mas o que você veio fazer? Ele disse assim, eu fui mandado pelo Senhor dos Exércitos para tirar a tua úlcera. Eu fiquei em estado de choque. Ele disse assim, isso, permaneça sentado, vire-se um pouco. Eu me virei, ele levantou a minha camisa e disse assim, eu vou dar uma anestesia em você. Eu senti uma picada aqui nas minhas costas, e aí o meu corpo ficou dormente da parte de baixo, depois a parte superior. Ele disse assim, deite-se. Levantou a minha blusa, disse para mim assim, isso é uma faca cirúrgica. Eu nunca tinha visto na vida. Depois pesquisando, era igual a que ele mostrou. Levantou a minha blusa e fez um quadrado com aquela faca. Eu sentia aquele negócio deslizando, mas não sentia dor. Ele colocou a mão por dentro, começou a mexer, de repente tirou alguma coisa, guardou, veio até mim, passou a mão e disse assim, eu não vou dar pontos. Dentro de 3 dias está cicatrizado. E pum, sumiu. Eu despertei. E aquilo era tão real que eu levantei a camisa. Quando eu levantei a camisa não tinha nada. Mas eu estava tão convicto de que era aquilo, e eu me lembrei do que ele disse, dentro de 3 dias está cicatrizado. Eu passei o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia eu fui no médico, fiz uma endoscopia. Quando eu fiz a endoscopia, peguei o resultado, levei para o médico que estava me acompanhando para o gastro, ele disse assim, quem operou você? Quem operou você? O poder de Deus é real, gente. O poder de Deus é real. Eu não estou falando isso para manipular você emocionalmente. Pelo estilo de mensagem que eu prego, vocês acreditam ou visualizam que essa não é minha linha. Mas eu também não posso deixar que a gente se torne uma geração de CDFs da fé. Gente que parece um ET, uma cabeça enorme, mas um coração e um corpo desse tamanho. Gente que conhece muito, mas não crê em nada. Gente que não crê mais nas manifestações de Deus. Gente que se tornou tão intelectual que colocou Deus num canto da história em nome de Jesus. Você precisa conhecer o poder de Deus. Eu não sei o que você está passando, talvez seja um problema na sua casa, talvez você esteja enfermo, talvez esteja alguém na sua família que precisa de um milagre da parte de Deus, talvez seja um parente seu que você vem orando há muito tempo que não é cristão, talvez haja uma situação na sua vida que aos seus olhos seja indissolúvel. Creia, se você entregar o que você tem, Deus é poderoso para fazer o seu sinal na tua vida em nome de Jesus. O fogo consumiu, o Gideão ficou impressionado com aquilo. E qual é o movimento posterior ao sinal? A Bíblia diz que Gideão teve temor. O poder de Deus gera temor no nosso coração. Quando a gente conhece o poder de Deus, isso não nos torna super poderosos, muito pelo contrário. Quem teve um encontro com o poder de Deus conhece, eu tenho uma amostra de quem Ele é, e uma vez que eu sei quem Ele é, eu me coloco no lugar de quem eu sou. Quando eu percebi que eu tinha sido operado por Deus, isso não me deixou, eu sou super crente, pelo contrário. Eu disse, Deus, tem misericórdia de mim. Como é que o Senhor, sendo tão grande, se preocupa comigo que sou tão pequeno? Temor. A gente tem vivido um tempo de falta de temor na casa de Deus. As pessoas têm vivido como se fossem os seus próprios deuses.
As pessoas acreditam que porque conhecem o pastor, que porque são filhos de não sei quem, porque ganham muito dinheiro, isso os coloca numa posição que seja inatingível. Quem conhece o poder de Deus se curva diante dele. Quarto lugar, abra sua Bíblia, por favor, Juízes 6. Já estou terminando. Versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos, então subiu o fogo da pedra, consumiu a carne e os bolos sem fermento. E agora eu queria que você repetisse comigo. E o anjo do Senhor desapareceu da presença de Gideão. Diga comigo, o anjo vazou. Caiu, consumiu o fogo. O Gideão está olhando para o fogo. Uau, meu Deus, tem misericórdia de mim. Quando ele olha o anjo sumiu. Gideão conhecia os feitos, Gideão conheceu a presença, Gideão conheceu o poder, e agora Gideão vai subir mais um nível da caminhada com Deus. Versículo de número 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. 23. O que diz aí? Porém, o Senhor diga, o Senhor lhe disse. Não tem alguma coisa estranha aqui? Espera aí. O cara está sentado, ou melhor, está malhando o trigo no lagar. O anjo senta do lado dele e diz: o Senhor é contigo, homem valente e valoroso. Ele começa um contato com o anjo, ele descobre que é a presença de Deus, diz: eu vou trazer minha oferta. Ele traz a oferta, o anjo estende o cajado, o fogo consome, o anjo vai embora e diz assim: vou morrer. Vou morrer por quê? Porque eu vi o anjo do Senhor face a face e ele desapareceu. Se ele desapareceu, o que sobra agora é o final da minha existência. Aí a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Gideão. Cadê o anjo? Cadê o anjo? Mas o Senhor falou com? Próximo nível. Quem conhece o poder de Deus precisa conhecer sua voz. Agora Deus não fala mais com Gideão por meio de terceiros. O anjo foi só para chamar a atenção. Porque se ele ouve uma voz no meio do nada enquanto ele está malhando o lagar, ele corre. Gideão tá... Outra coisa, sempre que alguém vai imitar a voz de Deus, faz voz grossa, né? Eu não entendo por que isso. Gideão... Rapaz, sério. E a galera vai. Esses dias alguém disse para mim: pastor, precisamos ir na vigília e tal. Eu falei: sério, pastor, lá o mistério é muito forte, pastor, muito forte, mas é muito forte mesmo. Eu tenho medo do senhor não aguentar. Eu falei: rapaz, que coisa forte. Tem gente de tudo que é canto. Eu já preguei numa igreja chamada Garagem do Céu. Manobrista de anjo na porta. Garagem do Céu. Já preguei nessa igreja. Gente fissurada no poder. A gente precisa crescer. Crentes maduros conhecem a voz. E o que a voz de Deus produz em nós? A voz de Deus produz paz. O cara que acha que vai morrer, Deus diz assim: não temas. Ele diz: captei vossa mensagem. Ele constrói um altar e diz assim: Jeová Shalom, o Senhor é paz. Tu não estava achando que ia morrer 5 segundos atrás, mas eu ouvi a voz dele. Quem ouve a voz dele, fica em paz, cara. Eu sei que eu não vou morrer, eu sei que ele tem um propósito comigo. Sabe por que a gente vive tão perturbado? É porque a gente não ouve mais a voz de Deus. A voz de Deus produz paz. A voz de Deus faz um cara chamado Paulo, no meio de um naufrágio, o pau quebrando, o barco quase sendo arrebentado, ele levanta e diz assim: ninguém vai morrer. Todo mundo diz: você é da capitania dos portos? Já viu o Titanic, meu filho, alguma vez? Nem o Jack sobreviveu, quanto mais a gente. Ele diz assim: o Senhor me apareceu essa noite e me disse que ninguém vai morrer. Acabou, irmão. No meio das maiores tempestades, se a gente ouve a voz de Deus, isso pacifica o nosso coração, gente. O problema é que tem tantas vozes falando ao nosso redor. Tem tantas vozes gritando dentro de nós e nós às vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos buscar: Senhor, eu quero conhecer a Tua voz. Fala comigo, Senhor. Faz com que eu te ouça, porque se eu te ouvir eu vou ter paz. Quem ouve Deus pode caminhar na direção mais louca que seja. Se a gente tem certeza de que a voz de Deus nos dirigiu, a gente tem paz no coração.
Paz. A paz não é produzida pelas circunstâncias favoráveis. A paz é produzida pela voz de Deus dentro de nós. Eu sei, como diz o apóstolo Paulo, em quem eu tenho crido. Ele falou comigo, e se ele falou, ele vai cumprir. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As decisões mais difíceis da vida, se a gente ouviu a voz de Deus, irmão, a voz de Deus faz a gente sossegar. A voz de Deus faz a gente descansar. Esse ano, no mês de abril, na primeira quinzena do mês de abril, nós vamos realizar lá na igreja com a juventude um projeto, é o segundo ano de um projeto chamado Projeto Lucas, que é um projeto de evangelização dos jovens. No ano passado foi o primeiro que nós fizemos. Eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim que era tempo da gente levar a juventude para a rua. E Deus colocou um lugar no meu coração. Deus disse para mim, reúna os jovens e vá para o Paraguai. Eu falei, Paraguai, Senhor? Paraguai. Peguei o carro, viajei quase 700 quilômetros de estrada, cheguei na fronteira do Paraguai. Assembleia de Deus pequenininha, um pastor chamado Agostinho Ruiz. Cheguei lá e disse, meu amado, Deus me mandou aqui, dizendo que você está precisando de ajuda. Ele disse, pastor, eu venho orando há muito tempo por isso. A nossa igreja tem enfrentado muita dificuldade. Ele diz, nós temos 70 membros e 40 cadeiras. Nós temos só um ventilador, nós não temos nada. Ele, um missionário, ele tinha uma moto, ele e a esposa com uma criança de 1 mês de idade. Eu disse, como é que você faz para se deslocar para ir no médico? O médico é no centro, pastor. Coloca em cima da moto. E quando está chovendo, vai eu, a moto e o guarda-chuva. Falei, Senhor. Saí de lá, reuni o pessoal e disse, gente, nós vamos fazer um projeto, vai ser no Paraguai assim. Primeira pergunta que todo mundo fez, pastor, quanto é que isso vai custar? Começamos a fazer os cálculos. O valor que a gente precisaria para investir lá seriam 70 mil reais. Nós não tínhamos ajuda de ninguém, faltava 2 meses para o projeto. Sentamos a liderança toda e disse, gente, vamos fazer. Pastor, o senhor tem certeza? Eu disse, Deus falou comigo. Começamos. Divulgamos para a juventude, conseguimos levantar 140, 160 pessoas para irem conosco. Faltando 2 semanas para o projeto, nós tínhamos exatamente 10 mil reais. Eu precisava de 70. As pessoas olhavam para mim e diziam, pastor, o que a gente faz agora? Deus falou comigo. Não me pergunte como. As coisas foram acontecendo. Termino de um culto, alguém dizia, pastor, Deus me tocou para dar isso, para dar aquilo. Foi. Resumo da ópera para vocês. Quando faltava um dia para o projeto começar, nós tínhamos em caixa 96 mil reais. Nós compramos um carro para o missionário. Nós reformamos a igreja. Deus nos abençoou de maneira espetacular. Porque eu sou bom, porque eu sou um grande líder, porque eu sou um cara espetacular nas minhas estratégias, e porque eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo. A voz do Senhor faz a gente ter paz nas nossas decisões, por mais difíceis que elas sejam. Se a gente ouve Deus, a gente pode caminhar seguro, mesmo em meio às crises e às tempestades. Em último lugar, aí que eu termino, Gideão conhecia os feitos, Gideão conheceu a presença, Gideão conheceu o poder, Gideão conheceu a voz, e agora chegou o último nível. Juízes capítulo 6, versículo de número 25. E aconteceu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, diga comigo, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele. Aqui está o 5º nível de conhecimento de Deus. Conhecia de ouvir falar, teve um encontro, conheceu o poder, conheceu a voz. E aqui está, se a gente fosse dividir percentualmente, esse está o nível em que tem menos gente. Porque agora Gideão vai conhecer a vontade de Deus. E esse nível é difícil. Ouça com muita atenção. Na primeira oferta de Gideão, foi ele que decidiu o que ia dar. Eu vou te dar o meu presente. O anjo disse, pode ir, meu filho. Ele vai, ele diz assim, o que eu vou dar para Deus? Vou dar um cabrito, eu vou dar o bolo de farinha, eu vou colocar a carne numa panela, eu vou fazer uma carne com bastante caldo, e ele vem todo feliz. Aqui, Senhor, a minha oferta, os meus bolos. O anjo diz assim, põe na pedra. Ele põe na pedra e... Fantástico, o Gideão está feliz da vida. Eu apresentei ao Senhor a minha oferta. E ele vai crescendo, ele conhece agora o poder, ele conhece a voz. E aí a Bíblia diz que naquele dia o Senhor aparece e diz assim, Gideão, tudo bem, tudo bom? Meu filho, agora é o seguinte, eu vou usar você. Maravilha, Senhor, me usa nas tuas mãos. Deus diz assim, mas agora, meu filho, você vai conhecer a minha vontade.
A primeira oferta que você me deu, primeiro eu não te pedi, você ofereceu voluntariamente, eu não disse o que queria, você determinou o que queria, agora sou eu que digo o que eu quero de você. Você me ofereceu um cabrito, agora eu quero um boi. E eu não quero qualquer boi. O texto diz, eu quero o segundo boi. Êxodo 34, versículo 19, tem a lei da primogenitura. Deus estabelece para o povo de Israel em Êxodo a seguinte coisa, que todo o primogênito deveria ser consagrado a ele. Êxodo 34, 19 diz, todo que abre a madre é meu. Todo o primeiro boi, toda a primeira ovelha, todo o primeiro gado, tudo que era primeiro, a vaca pariu pela primeira vez, o primeiro boi é de Deus. Separado. Deus diz assim, eu quero um boi. Ele pensa, lógico, o primeiro boi já está separado. Ele diz assim, eu não quero o primeiro, eu quero o... Porque o primeiro já é meu. O primeiro você não faz mais do que sua obrigação, eu quero o segundo boi. E Deus diz mais, eu vou te dizer quantos anos esse boi tem. Ele tem 7 anos, já é um boi velho, de estimação. Deus diz assim, pega esse boi. E tem mais, pega o altar do teu pai, que é um altar de Baal, quebra, corta, usa a madeira do altar para fazer uma fogueira e apresenta esse altar como sacrifício para mim. Quem quer crescer no conhecimento de Deus precisa estar preparado para conhecer a sua vontade. E por isso eu disse que a gente volta naquilo que a gente começou a mexer de manhã. Nós queremos dar as cartas na nossa relação com Deus. Nós queremos dar a Deus o que nós achamos que Ele quer. Quando a gente precisa estar preparado para dar a Ele o que Ele está pedindo de nós. E ouça com muita atenção. Deus vai pedir de nós o segundo boi. Essa geração não pode ser a geração do primeiro boi. O que é o primeiro boi? É aquilo que já é de Deus. Se Jesus irmão disse para mim, pastor, o senhor não vai falar nada não? Eu falei, o que foi? O senhor não vai dizer nada para mim? Eu falei, por quê? Eu vim domingo no culto. Eu falei, o que o irmão quer que eu diga? Ué, o senhor deveria me agradecer. Agradecer porque o irmão veio domingo no culto? É, pastor. Tá bom, obrigado pelo senhor não ter feito mais do que a sua obrigação. Eu sou até dizimista. Legal. E no culto domingo, gente, é primeiro boi. Frequentar, primeiro boi. Eu vou na escola dominical, primeiro boi. Laurés por isso. O apóstolo Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu prego, não faço mais do que a minha obrigação. Primeiro boi. A gente está se gabando por coisas que nada mais são do que o básico da nossa disciplina cristã. O que Deus espera dessa geração é que a gente entregue algo mais. Como eu disse aqui, nós queremos muito de Deus, mas Deus não tem nada de nós. Deus não tem nada. A gente quer dar a Deus o que a gente acha que é conveniente, quando a gente não se abre para que Deus diga o que Ele quer da gente. Deus está cobrando de nós hoje uma entrega maior. O segundo boi, o que é o segundo boi? É aquilo que Ele pede de maneira específica e que Ele não pediu de mais ninguém. Deus pediu de mim coisas específicas. Deus cobrou de mim coisas que não cobrou dos meus amigos. E eu entendi que se eu queria viver aquilo que Deus tinha para mim, eu precisava me posicionar dessa maneira. Deus, eu quero viver o teu sobrenatural. Então eu vou viver numa dimensão de entrega sobrenatural. Eu vou viver para isso. Eu vou me dedicar dessa forma. Eu vou me entregar a ti dessa maneira. Caso contrário, a gente vai viver nessa vida mediana, medíocre e rasa. E o que é mediocridade? Mediocridade... alguns dizem que medíocre é uma palavra formada de 2 radicais. Médium e ocre. Ocre é pedra. Ou é parente de uma raiz, ou é sinônimo de uma palavra que tem no grego chamada colis. Essa palavra colis, ela é de onde deriva a palavra colina. Então ocre é pedra ou colina ou montanha. O medíocre é aquele que subiu até a metade da montanha. E mediocridade é maravilhosa. Por quê? O problema de ter subido até a metade da montanha é que quando eu olho para baixo eu vejo gente que não subiu. Isso gera em mim conforto. É como aquele moleque que chega em casa e a mãe diz assim, quanto é que você tirou na prova? 5. Quanto a prova valia? 10. E você tirou só 5, mas todo mundo tirou 3. Ele está dizendo a seguinte coisa, eu estou na metade, mas olha quanta gente tem lá embaixo. Deus está chamando a gente para sair dessa linha de mediocridade, gente. Desses crentes água com açúcar. Dessa gente que só frequenta igreja. Dessa rapaziada que é rato de retiro. Eu prego em retiro no Brasil todo, gente, fora dele. Gente que vive de retiro em retiro. Gente que vive de picos espirituais. Tem uma figurinha carimbada. Você chega lá e aí como é que tá? Pastor, só o sangue, pastor. O diabo bagunçou comigo. Mas eu vou me levantar nesse retiro. No ano que vem você chega de novo e vê como é que tá. Pastor do céu, Satanás só... Satanás é o Satanás mesmo, pastor.
bagunçou, mas eu vou me levantar nesse... E a gente vive nessa mediocridade. Quanto tempo a gente gasta em oração solitária diante de Deus? Quanto tempo a gente passa de leitura da palavra? Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não faz uma vigília de oração na igreja? Não você e Deus. Porque a gente consegue ficar uma madrugada inteira assistindo, colocando em dia as nossas séries, mas a gente não consegue passar uma hora sós com o Senhor. E nós queremos ser a geração do avivamento. Que avivamento é esse, gente? Nós queremos ser a geração mais usada por Deus. Que geração usada por Deus é essa? Nós precisamos, em nome de Jesus, entregar a Deus aquilo que Ele deseja de nós. Que a gente vá além da mediocridade. O primeiro boi é o de todo mundo. Deus diz assim, pega aquele segundo lá. E Gideão vem arrastando pelo chifre, junto com 10 homens, um boi, todo mundo dizendo, mas o de Deus não é outro. Não, aquele dali já está garantido. Mas Ele mandou eu entregar isso aqui. E o texto termina no último versículo que nós lemos, dizendo que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Só que sabe como é que isso começa? Com essa entrega. Gideão traz o boi, o segundo boi, e Gideão coloca sobre o altar de Baal, que era do seu pai. Se nós queremos viver uma dimensão do sobrenatural de Deus, nós precisamos entregar aquilo que vai além do trivial. E nós precisamos, em nome de Jesus, romper com tradições familiares que nos impedem de nos aproximar de Deus. E quando eu falo de tradições familiares, normalmente existem pessoas que pensam em família que não é crente. Mas eu conheço muita gente que a sua família, embora faça parte de uma igreja, não serve como parâmetro para a nossa vida cristã. Eu conheço filhos de gente crente que na casa não se confessa o nome do Senhor. Eu conheço gente que vai junto para um carro dentro da igreja e quando sai de lá já sai brigando. E o problema é que nós, algumas vezes, sem perceber, somos influenciados por isso. Nós temos, algumas vezes, na nossa casa, altares que, sem perceber, exercem influência sobre nós. Deus diz a Gideão, quebra. Foi o teu pai que construiu, mas vai lá e quebre. Eu preciso, em nome de Jesus, romper. Eu preciso, em nome de Jesus, desejar viver dimensões maiores. Eu preciso estabelecer com Deus uma relação profunda de entrega. E isso passa por esse rasgar-se por completo. Está aqui, Senhor, o segundo boi. Aquela cantora de décadas atrás tinha uma música que dizia, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos romper com isso. Vamos romper. Deus tem mais para nós, gente. Feche seus olhos. Precisamos crescer. Há uma escada posta diante de nós. E a primeira pergunta que eu faço é em que degrau você está? Se você está aqui e só conhece Deus de ouvir falar, é hora de pedir por uma experiência real com Ele. Se você já conheceu a presença, mas ainda não conhece o poder, é hora de clamar por milagres da parte de Deus. Se você conhece os milagres, mas a voz é estranha para você e por isso você tem vivido perdido, é hora de você pedir, Senhor, fala comigo, eu preciso te ouvir. E se você conhece a voz, e a voz já falou com você, é hora de se curvar diante da vontade. É hora de entregar ao Senhor o segundo boi. É hora de dar a Deus aquilo que talvez Ele não tenha pedido de mais ninguém. Todos os amigos que você tem não vivem nessa dimensão. Mas se Deus falou com você, entregue. A Bíblia diz que a quem mais for dado, mais será cobrado. Se a gente quer viver num nível espiritual, sobrenatural com Deus, a gente precisa começar entregando tudo que há em nós. Coisas que já têm 7 anos estão arraigadas com a gente. Comportamentos, estruturas, manias, práticas, já fazem parte do nosso cotidiano. Mas se Deus está pedindo para entregar, abra mão, querido. Talvez você não tenha ninguém que te ajude nesse processo, porque talvez na sua casa haja um altar de Baal. Você não consegue destruir o altar de Baal que há no seu pai, mas você pode destruir aquele que está diante de você. Vamos sair da mediocridade em nome de Jesus. Vamos orar. Nessa oração, fale para o Senhor.
para onde você precisa crescer. Se você tem coragem de assumir que você não conhece Deus de verdade. Já ouvi falar dele, pastor. Sei até um monte de versículo decorado, mas nunca senti a sua presença. Fale com ele agora. Peça ao Espírito Santo, vem, Senhor, me abraça aqui. Senta aqui do meu lado, Pai. Todo mundo diz que a tua presença é tão gostosa. Eu nunca senti. Eu estou na igreja porque eu acho que é o melhor lugar para se estar, mas eu não conheço o Senhor. Eu sei que tu és bom, mas eu não te conheço. Se revela. Tu não estás confinado a uma catedral. Tu fostes onde Gideão estava, então vem aqui onde eu estou, Senhor. Se revela a mim, Pai. Se você já conhece a presença, é hora de conhecer o poder. Talvez você esteja enfrentando desafios enormes. Você já procurou auxílio de tudo que é lado. Já pensou em pegar empréstimo. Já pensou em falar com um amigo. Já pensou em tanta coisa. É hora de clamar por milagres da parte de Deus. Milagres não são eventos do passado. O mesmo Deus que operou ontem, Ele opera hoje aqui. Ele pode curar aqui no meio desse retiro. Ele pode desfazer situações que aos nossos olhos são impossíveis, porque para Ele não há impossíveis. Eu creio no poder de Deus. Quem conhece o poder, peça para ouvir a voz. Talvez você nunca tenha ouvido Deus falando diretamente com você. E por isso você está tão perdido, sem saber para onde vai, sem saber se continua, sem saber se abandona tudo, porque tua mãe diz uma coisa, teu pai falou outra, tua avó disse outra coisa, o teu amigo disse outra, você ligou a televisão e ouviu outra, no jornal está escrito outra, e para onde eu vou? A voz do Senhor traz paz. Peça, Senhor, fala comigo, Deus. Eu preciso te ouvir, porque se eu te ouvir, ainda que o mundo inteiro diga o contrário, eu sei para onde estou indo. A tua voz vai fazer minha alma sossegar, Deus. A tua voz vai me livrar dessa ansiedade maluca que está me consumindo por dentro. E ao ouvir a voz, não despreze a vontade. Chega de vivermos na mediocridade. Chega de vivermos nos gabando do primeiro boi. Deus está pedindo o segundo essa noite. Deus está pedindo que a gente viva uma vida além. Deus está pedindo que a gente caminhe numa dimensão maior, de entrega maior, de sacrifício na sua presença, de mortificação da nossa carne, de quebrantamento aos seus pés, porque o que Deus tem para fazer é muito grande. Pai querido, em nome de Jesus, ouve a oração do teu povo aqui. Eu não tenho o poder de conduzi-los para outros níveis, mas o Senhor tem. O Senhor nos trouxe nesse retiro porque o Senhor quer nos agitar para poder usar. Lança a nossa estrutura hoje, Deus. Sacode a gente, Senhor. Nos tira desse lugar de comodismo. Nos tira dessa zona de conforto, Senhor. Que faz a gente achar que pelo fato de ser melhor do que alguns, nós somos excelentes. Livra-nos disso em nome de Jesus, Senhor. Se tem algum jovem, Pai, que entrou aqui, que conhece o Senhor só de ouvir falar, Espírito Santo, pega ele, Senhor, abraça esse moleque, essa menina, dá um beijo nele, Deus, mostra para ele quem tu és, Senhor, que o Senhor se revele, que ele descubra, Deus, que a tua presença produz uma sensação melhor do que qualquer droga, do que qualquer prazer do mundo. Estar na tua presença é o que nos satisfaz, Deus. O Senhor passeia no meio do teu povo. Visita esse cara agora, Deus. Visita, Senhor. Talvez ele esteja em crise na sua fé, porque ele ouviu uma coisa a teu respeito e o professor disse outra. Ele ouviu uma coisa e as circunstâncias dizem outra. Mas quando o Senhor se revela, como de Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Se já conhece a tua presença, permita conhecer o poder. Eu oro por aqueles que estão aqui, que estão enfermos. Alguém que talvez tenha entrado aqui, que tem uma enfermidade que nem a família sabe. Você que está preocupada com esse caroço que surgiu no teu seio. Na choreante, chorei bacaça. Que o poder de Deus te visite agora. Gente que precisa de um milagre teu, Pai. Gente que se não experimentar uma provisão financeira tua, não vai conseguir continuar na faculdade. Deus. Gente que só vai sobreviver se o milagre acontecer. Gente que está com gente em casa agora doente. Gente que os pais já disseram que o casamento chegou ao final. Tu tens poder para fazer todas as coisas. A gente entrega o que tem. E que o teu fogo venha, Senhor. E queime. E consuma como sinal da tua presença e do teu poder. Quem conhece o teu poder, que ouça a tua voz. Gente que entrou aqui perturbada. Gente que está esses dias inquieto. Gente que não está conseguindo dormir à noite. Gente que tem batido de porta em porta procurando ouvir a voz de Deus. Fala agora, Senhor, no ouvido dele. Fala no coração dessa menina, Pai. Ela usa. A mãe tem dito tanta coisa. O namorado tem dito tanta coisa. Ela precisa ouvir o Senhor falar. Porque se o Senhor falar, o coração vai descansar. Fala, Senhor. E uma vez que a gente te ouça, não permita que a gente negligencie a tua vontade. O Senhor está nos chamando para viver numa dimensão maior. Nós abominamos viver na linha da mediocridade. Eu não quero viver apenas me gabando por entregar o primeiro boi. Eu não quero ser um crente domingueiro. Eu não quero ser alguém que vive de retiro em retiro. Eu não quero ser alguém que vive uma vida cristã morna. Eu quero mais de Ti. Por isso eu entrego a Ti tudo que é em mim. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o décimo. A boiada inteira é Tua, Jesus. Minha vida sentimental é Tua, minha vida sexual é Tua, meus sentimentos são Teus, minhas amizades são Tuas. Tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome, Senhor. Tudo que há em mim. E a Tua palavra diz que o Senhor revestiu a Gideão. Que o Teu Espírito desça sobre nós. Que sejamos uma geração que vai fazer diferença. O Senhor conta conosco. O Senhor não precisa de nós, mas conta conosco. E nós te dizemos, eis-me aqui. Faça em nós a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém.